Boa noite a todos. Hoje, exatamente 16 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 7, intitulado Simpatias e Antipatias Terrenas. E hoje nós iremos iniciar o item 386, mas vamos começar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Que possamos unir os nossos pensamentos em um só, acompanhando mentalmente cada palavra dita, cada emoção que cada palavra irá nos proporcionar. E a primeira palavra é quando falamos o nome do amor de nossa vida. Senhor Jesus, nós aqui estamos em Teu nome, buscando esta casa para ouvirmos as lições que nos ajudam a nos libertarmos das amarras da ignorância, do materialismo, das amarras do egoísmo e da vaidade. Cada estudo nos convida a despertar a nossa condição verdadeira e única de espírito que somos. Que a Tua paz possa nos envolver, que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar, nos conduzir, porque todos nós, amor amado, aqui estamos em Teu nome e pedindo a Tua permissão para mais um estudo. Graça te damos. Quando nós falamos de antipatia e de simpatias terrenas, nós não podemos rotular tudo de afinidades ou desafetos da vida anterior. Quando Hanan, lá em Boa Nova, se aproximou de Jesus, a imagem de Jesus, aquela forma divina dele, chamava atenção. Jesus era muito bonito e diferente da forma do estereótipo dos judeus. Então, um homem dos olhos azul, cabelos longos com a cor do ouro velho, magro, alto. Então aquilo chamou atenção, aquela forma primeiro chamou a atenção de Hanan. E ele se aproximou e está lá o diálogo na obra Boa Nova. As respostas de Jesus foi provocando uma certa antipatia em Hanan. E essa antipatia era de Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, todos eles despertavam, eles passaram a ter antipatia por Jesus. Por quê? Então, quando a gente fala em antipatia, quem exala o bem e quem trabalha no bem desperta antipatia nas trevas. Então, nós temos que primeiro fazer uma pergunta. Eu sinto antipatia de fulano e eu tenho que perguntar, por quê? O que está me incomodando? Porque às vezes nós nos incomodamos até com a alegria do outro, com a beleza física do outro, com a inteligência do outro. Então nós temos que primeiro dar nome àquilo que nós estamos rotulando de antipatia. O que está por detrás disso? O que verdadeiramente eu estou sentindo? Para eu não me tornar uma pessoa mística e rotular tudo de vidas passadas. Então eu tenho que primeiro ser muito autêntico. O Espiritismo, ele nos ensina razão, bom senso, lógica. Então esse é o primeiro ponto.
O outro ponto é que a luz não se mistura com as trevas. Então, logo vai despertar antipatia. Olha aí, Hanã com a antipatia de Jesus. Por conta da inteligência do nosso Mestre Jesus e das respostas bem dadas a Hanã, que ele teve até dificuldade em compreender. Então, quando eu senti antipatia, eu não posso fazer uma redundância que tudo seria de encarnações passadas ou que essa pessoa está em companhia de algum espírito perverso. Não necessariamente. Eu tenho que saber o que é que eu estou sentindo e por quê. Mas essa pergunta ela é de fórum íntimo e só você vai ouvir, entre aspas. Então, é necessário que nós sejamos verdadeiros conosco. Eu tenho antipatia da Claudinha. Tenho antipatia por quê? O que a Claudinha te fez? O que te incomoda na Claudinha? Tenho raiva da Conceição. Tem raiva por quê? O que a Conceição desperta em ti? Essa é a primeira pergunta. Agora, você nunca viu, a pessoa aparece daquele dia e só de olhar você sentiu um negócio, aí possa ser que seja algo do passado ou apenas o contato com uma vibração que te ocasionou um certo mal-estar. Então, gente, nós não podemos rotular tudo de vida passada. Ou o outro está me provocando isso. Sim, mas o outro está provocando, a pergunta é, quem é a luz e quem é a treva? Será que é eu que sou a luz? Ou será que eu sou a treva? Que não me dou bem com a luz. Ficou claro isso? A gente quis fazer essa observação para a gente poder entrar no texto com essa lógica na cabeça, tá bom? Então vamos lá. 386. Dois seres que se conheceram e se estimaram podem encontrar-se em outra existência corpórea e reconhecer-se? Ele falou em outra vida ou ele falou em outra existência? Para uma nova ciência, novos termos. Vida é uma só. Existências são várias. Então, a gente não tem que falar na outra vida, na outra existência, tá? Então, nós estamos numa ciência espírita, nós precisamos usar os termos, tá bom? Então, a vida ela é uma só. Dessa vida, nós temos várias, o quê? Existências. Porque a vida do espírito que nós somos é única. Existências são várias, tá bom? Cada um vivendo uma experiência a qual nós carregamos necessidade. Então, dois seres que se conheceram e se estimaram podem encontrar-se em outra existência corpórea e reconhecer-se. Olha a pergunta. Encontrar e reconhecer. Nossa, Claudinha, que bom que eu te encontrei de novo. Né? Como diz a música, ai, que bom te encontrar de novo, né? Resposta. Reconhecer-se, não. Sentir-se atraído um para o outro, sim. Então, a história eu não lembro. Sentir é o quê? Sentimento, emoção. Então, isso não se apaga. Então, eu não lembro a história, mas a emoção, o sentimento, isso não se apaga. Então, em contato com a Claudinha, eu sentirei um bem-estar, uma alegria, uma vontade de estar junto, por conta de experiências passadas, de existências passadas. Mas ainda assim, aí fica legal dizer, poxa, mas eu nunca vi nada, mas nossa, bateu. Né? Bateu, é legal, a gente pensa junto, a gente fala junto, é muito gostoso estar na presença dela. De duas ou uma. Ou nós nos conhecemos no passado, ou somos espíritos que carregamos afinidades. Afinidades é o Jesus que ela trabalha é o mesmo Jesus que eu trabalho. Por isso que Jesus diz, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E quando nós temos pessoas, independente de nunca terem se conhecido em existência nenhuma, mas que estão a serviço do mesmo Senhor, do mesmo Mestre, com o mesmo propósito, nossa, vai dar certíssimo.
Da mesma forma, se eu sou um dependente químico, eu vou ser atraído, meu grupo de afinidade vai ser com quem? Com quem que eu vou me sentir bem? Com o povo que está ali para fazer o serviço do nosso Senhor Jesus ou com o povo que está para usar a dependência química? Isso é afinidades. Entendeu o que é afinidade? Então, a gente não pode rotular tudo. Pode ser isso? Pode, mas pode também ser isso aqui. Nós carregamos os mesmos ideais. Nós temos o quê? Afinidades. Porque simpatia, antipatia é um sentimento. É uma emoção. A afinidade não necessariamente. A afinidade eu gosto de estar contigo, porque a gente pensa igual. Entendestes? Isso tudo, gente, é para a gente ir fazendo perguntas, né? Quando a gente se depara com algumas situações, a gente tem que fazer uma autoavaliação. A gente tem que mergulhar. Tem que entender o que é isso. Espera lá, por que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo aquilo? Ah, eu tenho antipatia de fulano. Mas eu tenho antipatia por quê? O que me incomoda no fulano? E não achar que tudo é espírito, que tudo é vida anterior. Entendeu? E ele diz, então, pode se reconhecer? Não. Sentir, pode? Sentir-se atraído um para o outro, isso sim. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição. Então, tem afeição falsa? Tem, de interesses. Não tem outra causa. Qual é a causa? Se houver uma sincera afeição, essa afeição não começou aqui. Essa afeição começou já lá atrás. Se for sincera afeição. Sincera afeição no nosso planeta é coisa comum? A maioria é interesse. Interesse material, interesse social. Gente, o que tem de gente que casa só porque não quer ficar só? Só porque tem que dar satisfação à sociedade? E depois fica agoniada aí. Ai, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça? Isso não é o interesse? É o interesse. O interesse financeiro. Tem amor verdadeiro? Não tem. Dois seres se aproximam um do outro devido circunstâncias aparentemente fortuitas, ou seja, ao acaso, mas que de fato resultam da atração dos dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Então, quantas vezes nós nos deparamos com criaturas que a gente diz assim, no mundo espiritual nós vamos nos encontrar, vamos casar. Não tem programação no mundo espiritual? Aí diz, tia, todos os casamentos são programados? O que você acha? Não. Porque nós já sabemos que a grande maioria das reencarnações é sistema único de reencarnação. Lembra disso? Nós estamos estudando isso no Missionário da Luz e já estudamos em Obreiros da Vida Eterna também. A grande maioria Sistema único de reencarnação. Mas essas poucas que são programadas, que já são os completistas, lembra, só completa quem já começou. Tia, e a gente ainda não começou? Não. Nem começamos o nosso processo de espiritualidade. A gente ainda está se debatendo com a animalidade. Pisa no nosso pé para a gente ver se a gente não morte. Então nós não somos ainda completistas, né? Mas que de fato resultam da atração dos dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Vai lá atrás do fofo ou da fofa, sabe? Se atrai. Mas isso é uma combinação lá. Vocês sabiam que em Júpiter, lá em Revista Espírita fala do planeta Júpiter. Sabe quanto tempo leva uma reencarnação em Júpiter? 500 anos. Ah, mas é muito legal viver 500 anos encarnado com pessoas legais.
Agora imagina você, 500 anos vivendo com essa pessoa que tu olha assim, ó. Nesse caso aqui que se buscam, aquelas reencarnações que foram programadas no mundo espiritual. Então, por exemplo, nós estamos vendo o caso do André Luiz no nosso lar. A mãe de André Luiz vai reencarnar, e ali no caso não é nem afinidade, é necessidade, né? Mas ela vai reencarnar, o antigo marido vai reencarnar de novo, e eles vão se buscar. É algo assim que não tem muita explicação. Sabe que você olha assim, não é essa, não é esse, não é essa. E quando você encontra, diz, é essa. Se buscam, né? Se buscam. Ainda tem um auxílio da espiritualidade, que fica dizendo, sabe o povo mais antigo, vai lembrar do Silvio Santos, uma brincadeira que tinha, que acendia uma luz, e a menina dizia, sim! Não, sem saber o que era, né? Eu acho que é o trabalho dos amigos espirituais, sabe assim, não é essa, não é essa. E a gente ficava desesperado que o menino estava trocando uma casa por um bebelô, alguma coisa parecida. Lembra disso? A gente ficava, nossa, ele ia ter dito não, ele trocou, né? Então, é esse movimento de se encontrarem numa programação. Tia, isso é comum? Não, não é. A grande maioria das reencarnações aqui, do processo de relação, é de interesses realmente, né? E aí depois a gente se arrepende da graça, né? Ok? 386A. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Porque eles se reconhecem? Não, mas eles o quê? Se buscam. O que a gente tem que entender, quando a gente faz uma pergunta dessa, eu vou reconhecer quem eu amo e também vou reconhecer quem eu odeio. Não tem como vir só em bloco. Não, você só vai reconhecer quem você... Não tem como. É por isso que a gente não lembra. Porque as nossas lembranças não são agradáveis. Quando é que a gente vai começar a lembrar? Quando nós já estivermos no nível de evolução, que não teremos mais do que nos envergonhar. Mas enquanto nós temos motivos o suficiente para nos envergonharmos, a misericórdia divina diz assim, é melhor não, por amor a ela, para ficar esse fardo mais leve, mais suave, entendeu? É aquilo que eu digo, gente, não é brincadeira, tu olhar para o teu irmão, eu lembro, tu me deixou na miséria, tu roubou tudo. Você foi o meu sócio. Ou então, eu bem me lembro, tu me mataste. Tu já pensaste? Isso ia ser fácil? Já é porque a gente não lembra da história, mas a emoção apaga? Não. Não tem como, porque a emoção é do espírito. E é o sinalizador. Então, se você olha para fulana e sente uma antipatia, e essa fulana é uma fulana familiar, já está o anexo. É para ontem aprender a amar. Se estão embaixo do mesmo teto, correndo o mesmo sangue, é a lição da encarnação. Perdoe e ame. Que recompensa tereis se amares apenas aqueles que vos amam? Assim também não fazem os hipócritas, os fariseus, os publicanos? Porque a coisa mais fácil do mundo é eu amar quem me faz bem. Não exige nada, é uma troca. Tu me beija, eu te beijo. Tu me abraça, eu te abraço. Tu me serve, eu te servo. É uma troca. Por isso que os Espíritos dizem, amar para Deus é amar a quem me dá todo o direito de não ser amado. Isso é amor. O resto é troca. É difícil essa lição, né? A gente respira, né? Cada um de nós a gente para pensar, né? Mas por quê? Aí, qual é o consolo? Não é entre eu e esta pessoa, é entre eu e Deus. Eu faço bem, é assim que a gente tem que começar a pensar.
Não é para agradar o outro, porque é a minha natureza. Não sei fazer o mal. Então eu te pergunto, qual é a minha natureza? Qual é a sua natureza? É essa natureza que nós temos que trabalhar. Então, independente do que o outro faz, a minha natureza é ser bom. Agora, se o outro faz e eu vou com 4, 5 pedras na mão, qual é a minha natureza? É má. Então, eu tenho que cuidar da minha natureza. E independente de quem ou com quem ou qual situação, a minha natureza será sempre a mesma. Vamos responder. Então, não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A gente já deu os motivos aqui. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Vocês estão vendo que ele só usa o termo existência? Não sei quem foi que criou vidas. Então, a recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Desencarna e a gente retoma a nossa consciência. Imediatamente, tia? Claro que não. Agora é a 387, Lígia. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? O que vocês acham, mediante o que nós comentamos? Resposta: não, está aqui no Livro dos Espíritos. Dois espíritos que se harmonizam se atraem naturalmente. Então, ainda há pouco, qual era a nossa harmonização? Eu sirvo a Jesus, Cláudia serve a Jesus. Logo, isso nos harmoniza. Isso faz com que nós buscamos um ao outro. Entendeu? Se atrai naturalmente. Então ele diz assim, não, dois espíritos que se harmonizam se atraem naturalmente, sem que se tenham conhecido como homens. Ou seja, em outra existência. E aqui ele fala, quando eu falo espírito, eu estou falando de encarnado ou desencarnado? De desencarnado. Então, eu nunca de repente vivi como um homem, ou seja, como um ser hominal com aquela pessoa. Mas no mundo espiritual, nós nos atraímos. Por quê? A gente vê isso nas obras de André Luiz. Por quê? Porque estão no mesmo lado, vivendo a mesma experiência. Ok? Estamos juntos? Ficou claro isso? 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Resposta: entre os seres pensantes existe ligações que ainda não conheceis. Então nem me pergunte, que ele já disse que a gente não conhece. O magnetismo, todos nós temos o nosso magnetismo pessoal. O magnetismo é o piloto na condição de dirigir dessa ciência. Então, você já viu um imã? O imã, ele atrai o quê no magnetismo dele? Ele atrai o quê? Madeira? O que ele atrai? Essa energia que você não está vendo, mas que está atraindo, é o magnetismo do imã, do mineral. E nós, na condição de um ser animal, também temos o magnetismo. E ele está falando, é o meu magnetismo próprio, que tem as minhas características próprias. Entre os seres pensantes, tia, mas o animal tem magnetismo. Ele é um ser pensante? Aqui ele está se referindo a quem? Ser pensante. Porque a gente viaja quando fala de animal, né? E hoje, então...
Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. Existem ligações que nós não conhecemos. Aí ele vai falar de uma. O magnetismo é o piloto dessa ciência. O magnetismo é que dirige. Então, para pensar. Muitas vezes, dependendo das nossas encarnações anteriores, a gente, às vezes, apronta e não é pouco. Na área sexual. Você reencarna, o teu magnetismo não mudou. E o ser que se aproxima, se for do mesmo, ele é atraído pelo teu magnetismo, independente da tua idade. Justifica? Não. Não justifica um adulto ter atração e realizar sexo com uma criança. Mas ele se sente atraído, é o magnetismo dela. E ele, na condição de um adulto, deveria se tratar. Então, nesse caso, é uma atração específica. Não é que o adulto tem desejo por todas as crianças. É por aquela criança específica. É o magnetismo de quem? Daquele espírito que está agora na fase infantil. Agora, se ele tem desejo por todas as crianças, isso aí é patológico e precisa ser tratado. Urgente. Ficou claro isso? Então, mesmo, esse é o magnetismo. Por isso que ele diz, existem aqui forças que nós não conhecemos. E uma coisa é o magnetismo, que atrai, a gente atrai, não tem gente que diz assim, fulana, tu tem um dedinho podre, mana. Tu só vai nas coisas ruins. Ela nem consegue entender, ela atrai, é o magnetismo dela. Outro ponto, aquela pessoa que chega, que vai na tua casa e que mata as plantas todinha. É o magnetismo da pessoa. Cachorro adoece. Se tiver criança, a bichinha já fica meio, né? É o magnetismo da criatura. Vamos lá. Olha o tanto de informação nessa obra. Então ele diz, o magnetismo é o piloto, ou seja, dirige, né? É o piloto dessa ciência. Ciência, ele coloca como ciência. Que mais tarde compreendereis melhor. Aí, quando a gente vai estudar Gênesis, nós vamos estudar sobre os fluidos, né? Muito legal. E detalhe, esse mais tarde, às vezes, não é nem dentro do próprio século. Às vezes, isso vem milênio depois. Gente, a gente não conseguiu entender nem as 5 obras básicas. Se a gente não deu conta de entender, não é 5 horas, a gente não deu conta de entender nem o Novo Testamento. Não, a gente não conseguiu, não deu conta de entender nem o Decálogo. A gente cumpre os 10 mandamentos? Três, 8, 9. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Tu nunca viu, tu não sabe, tá? É a primeira vista, a repulsa. Ficou claro? Tem convivência aqui? Uma coisa é tu despertar convivendo, a outra coisa é a primeira vista. Olhou, viu e... Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falares. Então, antipático é, tu gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Tu serve o bem e eu sirvo o mal. Ele falou aqui de existência passada? Ele falou o quê? Vou repetir. Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Antipático na condição de não haver uma empatia, de não haver simpatia, de não torcermos pelo mesmo time, de não gostarmos, tu gosta de azedo, eu gosto de doce. Opostos. Vamos mais um pouquinho? 390. Aí vem a pergunta. A
antipatia instintiva, não foi da convivência, é sempre sinal de natureza má? Resposta: dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade. Diversidade é mono, único, igual? Da diversidade no modo de pensar. Hanan pensava como Jesus? Desse encontro, quem era mais evoluído? Jesus. Quem sentiu antipatia? Hanan. Então, Jesus, o mestre por excelência, o amor de nossa vida, não nutre nenhum sentimento inferior. Então, ele olhou para Hanan, tanto é que todas as respostas de Jesus, parece assim até que Jesus não está entendendo que ele está zombando dele. Ele está zombando de Jesus, mas Jesus não está zombando dele na resposta. Se ele fazia as perguntas zombando, e Jesus respondesse zombando, Jesus seria igual a Hanan. Qual é a essência de Jesus? É amor, é boa. Então, ele pergunta zombando e Jesus responde como um Cristo. Quando que a gente vai entender isso? Se alguém nos pergunta zombando, a gente responde zombando. E com raiva. É para acabar. Então, dos dois, quem estava com a mão suja? Hanan. Quem permaneceu com a mão suja? Hanan. Hanan sentiu antipatia? Sentiu. Jesus sentiu? Não. Então, assim nós. Esse é o nosso. Então, se eu ainda estou sentindo antipatia de A, B, C ou D, isso está falando de quem? Da minha essência. O que eu trago dentro de mim. Então, ficou claro, olha, dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar, repetindo que é para frisar bastante. Mas, você lembra da professora? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. O que ele está trocando em miúdo? Ai, eu sinto antipatia por fulano. Tu sente porque tu é inferior. Se fosse superior, não sentia. A gente diz, eu não sinto simpatia por fulano, acho que tem alguma coisa ruim lá. Não, não é lá não, é aqui. O mal está aqui dentro, porque não era mais para eu sentir. Eu acho que fulano está mal acompanhado, porque eu sinto uma vibração. É para acabar. Médium místico, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Você sai rotulando todo mundo. E às vezes a gente vai sentir? Vai. E o que um bom médium deve fazer? Calar. Passa a cola na boca, gruda a língua, gruda tudo e vai orar. Bota água na boca, água da caridade. Então, eu sempre falo, tenhamos muito cuidado com pseudos médiuns te dando consulta em qualquer lugar, em qualquer canto. Fuja disso. E esse tipo de pessoa, pseudos médios, adora manipular pessoas. Adora ser guru. Porque se tem um manipulador, é porque existe aquele que se permite ser manipulado. Eu me recordo uma vez eu no velório, há muito tempo atrás, e a pessoa chegou comigo, eu ali orando, disse, Conceição, como é que tu acha que ela tá?
Aí eu disse, ela foi uma boa pessoa? Foi ótima. Então tá ótima. É cartesiano, gente. É 2 mais 2 é 4. Se o ser humano foi bom, se cumpriu a sua missão que Deus confiou, tá ótimo. Se foi um cão, tá péssimo. Não precisa evocar ninguém. Não precisa. É só saber. Já fica a dica pra gente, viu? A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Nem olha a resposta. O que tu acha? Aonde nasce a antipatia? É do melhor ou do pior? Vocês estão vendo aqui como Kardec, de forma muito sutil, vai fazendo as perguntas para não dizer assim, larga de ter antipatia, vai cuidar do teu coração, do teu sentimento, né? Vai orar, né? Resposta, em ambas, todas nutriram. Mas as causas e os efeitos são diferentes, né? Um espírito, quando ele diz melhor ou pior, os dois são pior. Só que um é um pouquinho melhorzinho em relação ao outro, mas os dois estão com o pé na lama. Um está atolado, o outro já deu uma saidinha, mas ainda está na lama, né? Em ambas, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau, adjetivo mesmo, esse mal aí, um U, adjetivando. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que eu possa julgar ou desmascarar. Por exemplo, o nosso estudo de mediunidade que a gente realiza, o mesmo estudo desse, um médium que não quer ser desmascarado tem ódio de mim. Eu estou acostumada com isso. Ai, eu não gosto dessa menina, não gosto da voz dela, não gosto por quê? Não, por quê? Sabe por quê? Porque o estudo rasga a venda. Mostra o outro como é. Então, o mal, de certa forma, ele antipatiza com a luz. Gente, quem realiza estudo, quem dirige grupo, mas estou falando estudo sério, no Ticadinho do Jaraqui, desperta muito carinho, muito amor, muita gente ora por nós, sim, mas tem muita gente que tem raiva, que tem antipatia. Tu é seguidor agora, está seguindo fulano, né? Aí você diz, vale, meu Deus, quem é esse? Entendeu? Porque como que alguém pode antipatizar com um estudo sério? Tem alguma coisa que está errada. Mas por quê? Porque é justamente isso aqui, olha. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que possa julgar ou desmascarar a pseudo-mediunidade. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio. Em inveja. E lhe inspira o desejo de praticar o mal. Então, como é espírita, não vai matar a criatura, mas vai começar a disseminar a fofoca, o mal, o disse-me-disse. Você imagina o que é você sair da sua casa, ir na casa de uma outra pessoa só para denegrir a imagem de alguém? Você está usando o seu tempo, a sua encarnação para fazer isso? Que tipo de ser humano nós somos? Que prazer é esse mórbido? Então tem alguma coisa que está errada e a gente precisa parar para fazer uma autoavaliação.
o espírito bom sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá, e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro de sua superioridade, ele não alimenta ódio, o espírito bom, muito menos inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então, você tem como conviver com alguém que te provoca repulsa? Não, não dá. E se é familiar? Se é familiar, vem um anexo. Tem que aprender a amar. Mas estou falando no dia a dia, a gente pode se afastar. Se a Claudinha me fizer um mal, ou me fez o mal, a presença dela me faz mal, eu não me sinto bem, eu vou me afastar da Claudinha. Mas eu não vou desejar nenhum mal à Claudinha. Isso é perdoar. Perdoar não é permanecer ao lado, perdoar é não desejar o mal. E se vier algo acontecer com a Claudinha, de ruim, que eu não diga lá, pega, Deus tarda, mas não faz. Não. Eu não posso me alegrar com a desgraça que vem acontecer com ela, porque aí eu estarei me comprometendo. Acabou. Ficou claro simpatia, antipatia? Claríssimo. Igual o sol de Manaus, meio-dia. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando nós falamos de antipatia e de simpatias terrenas, nós não podemos rotular tudo de afinidades ou desafetos da vida anterior. Quem exala o bem e quem trabalha no bem desperta antipatia nas trevas. Então nós temos que primeiro fazer uma pergunta. Eu sinto antipatia de fulano e eu tenho que perguntar por quê? O que está me incomodando? O que verdadeiramente eu estou sentindo? Para eu não me tornar uma pessoa mística e rotular tudo de vidas passadas. O Espiritismo, ele nos ensina razão, bom senso, lógica. O outro ponto é que a luz não se mistura com as trevas. Então, logo vai despertar antipatia. Então, é necessário que nós sejamos verdadeiros conosco. Tem antipatia por quê? O que te incomoda? Agora, você nunca viu, a pessoa aparece daquele dia e só de olhar você sentiu um negócio, aí possa ser que seja algo do passado ou apenas o contato com uma vibração que te ocasionou um certo mal-estar. Então, gente, nós não podemos rotular tudo de vida passada. Ou o outro está me provocando isso. Sim, mas o outro está provocando, a pergunta é, quem é a luz e quem é a treva? Será que é eu que sou a luz? Ou será que eu sou a treva? Que não me dou bem com a luz? A vida do espírito que nós somos é única. Existências são várias, tá bom? Cada um vivendo uma experiência a qual nós carregamos necessidade. Então, eu não lembro a história, mas a emoção, o sentimento, isso não se apaga. Eu sentirei um bem-estar, uma alegria, uma vontade de estar junto, por conta de experiências passadas, de existências passadas. Ou nós nos conhecemos no passado, ou somos espíritos que carregamos afinidades. Afinidades é o Jesus que ela trabalha é o mesmo Jesus que eu trabalho.
Por isso que Jesus diz, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E quando nós temos pessoas, independente de nunca terem se conhecido em existência nenhuma, mas que estão a serviço do mesmo Senhor, do mesmo Mestre, com o mesmo propósito, nossa, vai dar certíssimo. Da mesma forma, se eu sou um dependente químico, eu vou ser atraído, meu grupo de afinidade vai ser com quem? Com quem que eu vou me sentir bem? Com o povo que está ali para fazer o serviço do nosso Senhor Jesus ou com o povo que está para usar a dependência química? Isso é afinidades. Nós carregamos os mesmos ideais. Nós temos o quê? Afinidades. Porque simpatia, antipatia é um sentimento. É um sentimento, é uma emoção. A afinidade não necessariamente. A afinidade eu gosto de estar contigo, porque a gente pensa igual. Quando a gente se depara com algumas situações, a gente tem que fazer uma autoavaliação. A gente tem que mergulhar. Tem que ver o que é isso. Espera lá, por que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo aquilo? Ah, eu tenho antipatia de fulano. Mas eu tenho antipatia por quê? O que me incomoda no fulano? E não achar que tudo é espírito, que tudo é vida anterior. Se houver uma sincera afeição, essa afeição não começou aqui. Essa afeição começou já lá atrás. Se for sincera afeição. Sincera afeição no nosso planeta é coisa comum? A maioria é interesse. Interesse material, interesse social. Gente, o que tem de gente que casa só porque não quer ficar só? Nem começamos o nosso processo de espiritualidade. A gente ainda está se debatendo com a animalidade. Pisa no nosso pé para a gente ver se a gente não morde. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Eu vou reconhecer quem eu amo e também vou reconhecer quem eu odeio. Não tem como vir só em bloco. Não, você só vai reconhecer quem você... Não tem como. É por isso que a gente não lembra. Porque as nossas lembranças não são agradáveis. Quando é que a gente vai começar a lembrar? Quando nós já estivermos no nível de evolução, que não teremos mais do que nos envergonhar. Mas enquanto nós temos motivos o suficiente para nos envergonharmos, a misericórdia divina diz assim, é melhor não. Por que a gente não lembra da história, mas a emoção apaga? Não tem como, porque a emoção é do espírito. E é o sinalizador. Então, se você olha para fulana e sente uma antipatia, e essa fulana é uma fulana familiar, já está o anexo. É para ontem aprender a amar. Se estão embaixo do mesmo teto, correndo o mesmo sangue, é a lição da encarnação. Perdoe e ame. Por isso que os Espíritos dizem, amar para Deus é amar a quem me dá todo o direito de não ser amado. Isso é amor. O resto é troca. Qual é o consolo? Não é entre eu e esta pessoa, é entre eu e Deus. Eu faço bem, é assim que a gente tem que começar a pensar. Não é para agradar o outro, porque é a minha natureza. Não sei fazer o mal. É essa natureza que nós temos que trabalhar. Então, independente do que o outro faz, a minha natureza é ser bom. Aquela pessoa que chega, que vai na tua casa e que mata as plantas todinha. É o magnetismo da pessoa. O cachorro adoece. Se tiver criança, a bichinha já fica meio, né? É o magnetismo da criatura. Tenhamos muito cuidado com pseudos médiuns te dando consulta em qualquer lugar, em qualquer canto. Fuja disso. E esse tipo de pessoa, pseudos médios, adora
manipular pessoas. Adora ser guru. Porque se tem um manipulador, é porque existe aquele que se permite ser manipulado. É difícil essa lição, né? Larga de ter antipatia, vai cuidar do teu coração, do teu sentimento, né? Vai orar, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos agradecer a Jesus? E assim, agradecemos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais que aqui estão conduzindo o nosso estudo. Muito obrigada, amor de nossa vida, que assim seja.